Cumprimento todos assistindo a esta aula de cosmogonia bíblica com a paz do Senhor Jesus. Hoje, nesta aula 13 desta matéria, nós vamos estudar a lição 13, que começa na página 310. Vamos ver hoje a vida de José e seu percurso de escravo a governador do Egito, começando na página 310. Nós vemos o seguinte, que muitos dizem que José é o personagem do Antigo Testamento mais parecido com Jesus Cristo. Vemos nele um equilíbrio entre o poder e a graça. E dizem também que as melhores qualidades de seus antepassados combinavam-se nele. Como exemplo, a fé e fidelidade de Abraão, a pureza e mansidão de Isaac, a habilidade e energia de Jacó, a beleza e eficiência de Raquel. E vemos que o propósito de Deus na vida de José era, primeiro, usar ele para consumar a migração da família escolhida por Deus para o Egito. Como Deus tinha revelado a Abraão que seus descendentes viveriam em terra estrangeira por 400 anos. O segundo propósito de levar essa família ao Egito através de José era de separar os israelitas dos cananeus para evitar a corrupção do povo escolhido. Nós vemos que José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para os midianitas, que quando chegaram no Egito, venderam José para Potifar, capitão da guarda da casa do Potifar. É difícil compreender José na condição de escravo, como o capítulo 39 diz. Porém, depois que Potifar comprou José, vemos que o Senhor estava com José, conforme o versículo 2. E novamente nos versículos 20 a 21, lemos que assim José estava ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. Vemos então que mesmo nas difíceis circunstâncias, nas circunstâncias mais difíceis, Deus está com seu povo, fazendo cumprir seu propósito para a glória do nome dele. Não foi por acaso que José foi vendido para um oficial egípcio, o Potifar. Deus colocou José naquele lar para que ele aprendesse a língua e os costumes locais e desenvolvesse seus talentos administrativos. José tinha sido protegido demais pelo seu pai. Quando estava em casa no Egito, ele tinha a liberdade de oportunidade, tinha a oportunidade de trabalhar, amadurecer, tomar suas próprias decisões e tornar-se disciplinado. Como um jovem de 17 anos, ele era ativo, sensível e capaz. Enquadrou-se bem neste programa de aprendizado e de desenvolvimento do caráter. Tornou-se claro que o Senhor estava preparando ele para prestar serviço valioso a Deus e aos homens. No Egito, José dedicou-se com obediência e diligência ao cumprimento de suas tarefas de escravo. Ele não era mole, não. Ele não era preguiçoso, ele era diligente. E a nobreza de caráter e a educação religiosa revelam-se em seu trabalho. E ele não demonstrou ressentimentos ou queixas enquanto servia a Potifar. Qual o segredo da serenidade de José, apesar da perspectiva de viver como escravo em um país estrangeiro, separado para sempre de sua família? O capítulo 39 repete 4 vezes: o Senhor estava com José.
Deus estava com José, dando a ele sabedoria e sucesso em seu trabalho. Tudo quanto ele fazia prosperava. Podemos ver nesse gráfico aqui, na página 312, o segredo de sucesso de José. É uma ótima fórmula para qualquer jovem que quer ser bem-sucedido na vida, na carreira, no serviço. Nós vemos o segredo de sucesso de José. Deus estava com José. José estava com Deus. E assim, ele confiava em Deus, ele aceitava as condições, ele era amável, ele era testemunha de Deus, ele tinha altos padrões morais, ele era leal ao Senhor, ele resistia às tentações e ele preocupava-se com o próximo. Então o que Deus fez por ele? Fez ele prosperar, dando alegria no servir, trabalho diligente, fidelidade, fez ele eficiente, ganhou para ele confiabilidade, deu orientação divina, teve uma sábia administração e teve a bênção de Deus sobre a sua vida, mesmo sendo escravo, trabalhando na casa do Potifar. José atribuía a Deus o sucesso de tudo quanto fazia e a bênção estava sobre o lar do Potifar. Até mesmo o pagão Potifar reconhecia que Deus estava com Josué e tornava ele ser bem-sucedido. E por isso Potifar promoveu ele a atendente pessoal. Nós vemos aqui um processo de promoção de José por Potifar, porque José era um escravo e trabalhador confiável. Ele começou como escravo, provavelmente fazendo coisas comuns dentro de casa, mas quando era fiel nas suas tarefas, Potifar promoveu ele a atendente pessoal dele. E com José mostrou-se fiel nesta área, então Potifar promoveu ele a ser administrador principal da sua casa, seus negócios e suas responsabilidades agrícolas. Era um treinamento excelente para suas responsabilidades futuras. A bênção divina sobre as colheitas do faraó e sobre sua família eram tão evidentes que Potifar as reconhecia. Mas como sabia a respeito de Deus? Como Potifar ficou sabendo acerca do Deus de José? Fica claro que o próprio José dava testemunho de Deus. Tudo estava indo tão bem para José, que chegou algo para atrapalhar sua vida. Sempre tem alguém de olho grande no nosso sucesso. E veio para José na forma de tentação. José era fisicamente atraente. Sua sinceridade, sua dignidade, quieta e seu interesse natural pelo bem-estar dos outros o tornaram ainda mais empolgante para as mulheres. Isso chamou a atenção da esposa de Potifar. Ela começou a observar ele e desejar ele. E temos uma boa lição nisso para os homens solteiros de hoje. O que chama a atenção das mulheres, como vemos nesse caso de José? Sim, as mulheres são atraídas pela atração física. E você não precisa ser bonitão para atrair as mulheres. Mas vai atrair com sua boa aparência, cuidando do seu higiene, se vestindo bem, você vai chamar a atenção daquela mulher especial que vai ocupar sua vida. Também as mulheres são atraídas pela sinceridade de um homem, porque elas querem um homem sincero. E são atraídas pela dignidade quieta. Muitas mulheres não gostam de homem falastrão,
homem que fala demais, que solta a língua, que não sabe controlar seu temperamento ou sua língua. As mulheres também são atraídas pelo homem e seu interesse natural pelo bem-estar dos outros, começando por elas. Então as mulheres que já têm essa qualidade dentro delas, elas são atraídas quando veem essa qualidade na vida do homem. Infelizmente, a esposa de Potifar tinha motivo pecaminoso, errado, sem princípios espirituais ou morais para refrear ela procurou seduzir esse servo piedoso. As Escrituras incluem o registro da tentação de José pela esposa de Potifar, porque ela formava um elo necessário na corrente das circunstâncias que colocariam José diante do faraó. A vitória de José nessa tentação nos fornece um exemplo inspirador de como vencer a tentação. Nós vemos na resposta de José 3 razões porque ele não cedeu à tentação e não teve relações sexuais com a esposa de Potifar. Primeiro, ele não queria trair a confiança ilimitada do Potifar nele. Potifar comprou ele como escravo e levou ele a ser administrador principal de tudo que tinha. Ele não queria trair aquela confiança. Também ele respeitava o casamento do Potifar e esposa. Mesmo ela não respeitando, José respeitava. E vemos que também que ele viu o adultério como pecado contra Deus. Então, ele não cedeu. Ele recusou-se a deitar com ela. E quando ela agarrou ele deixou sua roupa, o seu manto, nas mãos dela e saiu correndo da casa. Como o manual diz, era melhor para José perder o manto do que perder a consciência limpa. Então vemos nesse caso o padrão da vitória sobre o pecado, sobre a tentação. Primeiro, quer vitória na sua vida sobre a tentação? Então, primeiro, recusar-se a pecar contra seu amo, casamento e Deus. Segundo, evitar o lugar da tentação. E terceiro, fugir da tentação. Muita gente se entrega à tentação porque não foge da tentação, não foge daquele lugar onde estão sendo tentados. A esposa de Potifar, frustrada nas suas tentativas, procurou vingar-se de José. O relato que ela deu ao marido reverteu os fatos. Ela mentiu, mas o Senhor estava com Deus neste momento grave e perigoso. A pena naquela época era a morte para quem cometia adultério com o esposo de outro. Era a pena daquela época, mas ao invés de ser executado, José foi colocado por Potifar no cárcere reservado para os presos do rei. Quais seriam os possíveis motivos pela prisão de José e não a sua execução? O manual nos conta que talvez Potifar suspeitava das mentiras da esposa. Ele sabia que tipo de mulher ela era. Ou pode ser também que Potifar queria manter seu prestígio diante dos servos e amigos. Seria mal para ele, ou ruim para ele, mandar executar um escravo que ele tinha colocado como administrador principal da sua casa. Ou também pode ser que Potifar ficou irado pela perda de um administrador mor tão valioso e estimado. Então não mandou executar, mas imprisionar esse escravo José. Mas lembramos, meus irmãos, de um fato interessante. Um dia lá no futuro, Potifar e sua esposa teriam que se curvar diante de José.
José não previa aquele dia, mas Deus viu antes. E o dia chegou que Potifar, sua esposa, teriam que se ajoelhar diante de José e até pedir comida, alimento para sua casa, na época da fome que viria. Então José foi lançado injustamente na prisão. E ser um prisioneiro egípcio não era experiência agradável. Vemos em Salmos 105 a condição de José na prisão, onde diz: cujos pés apertaram e a quem puseram em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra. José chegou ao fundo do poço. Foi rebaixado de administrador mor de uma casa opulenta para agora a condição de encarcerado, sem qualquer esperança de liberdade. Era assim que Deus recompensava a fidelidade dos seus servos? Depois veremos como Deus transformou esta grande injustiça em um degrau para levar José às alturas do poder e da utilidade. Com o caso de José, aprendemos a não esperar que o mundo nos aplauda e recompense a nossa correção. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3:12, todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E também é fato que o Senhor promete um grande galardão no céu a todos aqueles que são falsamente acusados e perseguidos por amor a Ele. Como foi que José reagiu diante da sua situação? Não entregou-se ao desespero, à amargura ou à autocomiseração. Ele simplesmente fazia o que era certo, trabalhava com diligência e confiava no Senhor. Como manda 1 de Pedro 4:19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Essa atitude, como a atitude de José, que nós devemos assumir nessas crises e momentos difíceis. Muitos pais não perceberam, mas a esquerda tentou destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. A vida na prisão era dura, mas Gênesis 39:21 diz que o Senhor, porém, estava com José. Com a sua atitude e sua diligência, José conquistou o favor do carcereiro, porque Deus estava com ele. Sem dúvida, o carcereiro tinha visto poucos ou talvez nenhum preso com a atitude e diligência e com caráter desse jovem hebreu. A pureza de José, sua mansidão e sua integridade devem ter apresentado um forte contraste com os outros criminosos e políticos presos naquela prisão. O carcereiro não demorou em reconhecer a fidelidade e a capacidade de José, de modo que deixou ele totalmente encarregado da supervisão dos presos. Ele virou praticamente o administrador da prisão, como aconteceu na casa de Potifar.
O Senhor deu a José sucesso em tudo quanto fazia, como aconteceu na casa do Potifar. E quando 2 dos altos oficiais do faraó foram presos, talvez por causa das intrigas na corte, o capitão da guarda, Potifar, colocou ele sob os cuidados pessoais de José. Talvez o capitão tenha arrazoado que se esses oficiais voltassem aos seus cargos, seria vantagem para ele ter eles tratados bem. Então ele nomeou para atender esses 2 prisioneiros o homem que seria fidedigno e bondoso, José. E José cumpriu com bom grado as suas tarefas. Ele não demonstrou ressentimento contra Potifar, mas cuidou bem desses 2 prisioneiros confiados a ele. Não sabemos quantos anos José passou na casa do Potifar ou na prisão, mas sabemos que, juntando esses 2 períodos, chegou em 13 anos. 2 anos antes de sua soltura, aos 28 anos de idade, José teve a experiência que ia desempenhar um papel importante na sua saída da prisão e da escravidão para o palácio. E acabaria se tornando governador de uma das nações mais poderosas que o mundo já conheceu. José, lembramos que José interessava-se pelas pessoas sob seus cuidados. Um certo dia eu vi que esses 2 oficiais presos, o copeiro Mor e o padeiro Mor, estavam muito tristes e perguntou o motivo. Os 2 explicaram que tiveram sonhos, mas não sobre seu futuro, mas não tinha quem para interpretar. E José deixou os homens saber que Deus era aquele, o seu Deus era aquele que podia dar interpretações. Então Deus deu a revelação a Josué, ele passou revelação para cada um, encorajou eles contando os seus sonhos. A interpretação que José deu ao sonho do copeiro Mor foi que dentro de 3 dias ele seria restaurado à sua posição. Ao mesmo tempo, José pediu para o copeiro Mor lembrar dele diante de Faraó. A interpretação do sonho do padeiro Mor não foi boa, porque ele sonhou que em 3 dias ele perderia a cabeça por causa do Faraó bravo com ele. Então José ficou desiludido, esperando mais 2 anos para o copeiro Mor lembrar dele. Ele achou que o copeiro Mor tinha esquecido dele, mas Deus não tinha esquecido. Deus continuou com ele durante os 2 anos de testes, de mais testes e mais preparação que ele ainda passou na prisão. Como o Salmo 105 diz, até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor provou ele. Qual era o propósito de Deus na experiência de José na prisão? Vemos primeiro que Deus colocou José na prisão porque era o caminho para colocar ele no centro da atenção do Faraó, no momento certo, por meio do copeiro Mor. Também Deus usou a experiência de José na prisão para tirar do caráter dele o último vestígio de orgulho, para ele não se ensoberbecer ao ser exaltado a uma grande posição de autoridade. E também Deus usou aquela experiência para dar a José maturidade e o entendimento da natureza humana necessária para fazer a obra que Deus tinha preparado para ele. Deus sempre tem o momento certo. Deus sempre tem o tempo certo. Mesmo nas situações difíceis, mesmo nessa época de pandemia no mundo inteiro e no Brasil,
Deus tem um momento certo para cumprir o seu propósito para a nossa vida e o nosso mundo. Então 2 anos se passaram depois que o copeiro Mor foi solto e José ainda estava no cárcere. Durante aquele tempo e com tanta fidelidade, José esperava no único Deus verdadeiro. Ele não via como sairia das muralhas daquela prisão. Porém, o tempo de Deus é perfeito. Deus, em sua soberania, usa eventos e homens como seus instrumentos inconscientes. Vemos que aos 17 anos de idade, José foi vendido como escravo. Aos 30 anos, tornou-se o primeiro ministro do Egito. O salto da prisão para o palácio foi repentino, mas só após 13 anos de humilhação. Mesmo assim, Deus estava com Josué em todos os momentos, preparando ele cuidadosamente para a grande promoção. Vemos aqui na gráfica, na página 321, o caminho para o trono, o processo pelo qual José passou, odiado pelos irmãos, vendido como escravo, acusado falsamente, mantido na prisão, para se tornar governador do Egito. É maravilhoso ver como Deus nos trata, cuida de nós e dirige a nossa vida e o nosso caminho. Os sonhos do faraó que ele teve eram totalmente egípcios e de conformidade com a posição que ocupava. Ele viu o rio Nilo, de onde saíram 7 vacas gordas e 7 vacas magras que consumiram as gordas. E depois viu 7 espigas que consumiram, miúdas e queimadas, que devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Realmente foi um sinal péssimo esse sonho de Faraó e não tinha ninguém para interpretar. E foi naquele momento que o copeiro Mor do Faraó lembrou-se de José e contou a Faraó ao seu respeito. E Faraó mandou chamar José imediatamente. E quando o Faraó disse a José que tinha ouvido falar da capacidade dele na interpretação de sonhos, José não quis atrair atenção a si mesmo. Ele respondeu, em capítulo 41, versículo 16, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz ao faraó. Sem dúvida, José tinha mantido uma vida de íntima comunhão com o Senhor. A honra do seu Senhor e do seu Deus era mais importante para ele do que qualquer vantagem pessoal. E José interpretou o que o Senhor Deus revelou a ele. E depois passou a sugerir um plano para evitar essa calamidade iminente. Ele disse que uma pessoa inteligente e sábia devia ser encarregada da terra do Egito para armazenar bastante trigo durante os anos da abundância, para que os egípcios pudessem sobreviver durante os 7 anos de quebra na safra. E José passou a dar detalhes do plano. Faraó e seus conselheiros ficaram convictos que este plano era bom. Deus convenceu os ouvintes da verdade daquela revelação e da sabedoria daquele plano. E Faraó reconheceu na hora que o Espírito de Deus estava em José e que este era o homem mais capacitado para levar esse plano a efeito. Então ele nomeou José como primeiro-ministro e governador do Egito. Como aconteceu com Daniel e os reis da Babilônia e da Pérsia e outros heróis da fé, Deus usou José para influenciar as autoridades e os governantes.
Somente um homem totalmente dedicado a Deus e que tinha passado pela escola do sofrimento conseguiu resistir à tentação e ficou cheio de sabedoria ao receber tamanha promoção tão de repente. José. Os anos de escravidão e de prisão, juntamente com um grande senso de responsabilidade e a bênção do Senhor, tinham cumprido seu propósito na vida dele. Agora ele estava totalmente pronto para a obra que Deus estava entregando a ele. Então José, ao ser nomeado primeiro-ministro, foi imediatamente vestido com as roupas de estadistas. Faraó colocou o anel do seu sinete na mão de José e assim investiu ele com poderes de promulgar decretos reais. Agora, seus amigos, bem como o povo comum, se curvaria diante dele. Agora, os críticos bíblicos questionam a autenticidade de uma promoção de um preso desconhecido à segunda posição no governo do Egito. Dizem que é apenas uma lenda, não é verdade. Nós temos uma resposta para isso, dividido em 3 partes, como podemos ver na página 323. Primeiro, vemos a soberania de Deus sobre as nações, bem como sobre os indivíduos. Deus tinha um plano para salvar vidas e trazer seu povo escolhido ao Egito, através de José. Segundo, Faraó deu sua própria razão. O Espírito de Deus estava com José. E vemos também a terceira razão, que era a cronometragem histórica. A vida de José provavelmente ocorreu durante o reino de um dos iscos, que era exército e povo estrangeiro que invadiu o Egito e dominou o país por cerca de 150 anos. E isso pode ajudar a explicar a ascensão rápida de José ao poder. Os iscos eram um povo semítico, não como os egípcios, semíticos ocidentais. Então, eles iam favorecer outro semita, como José. E mais evidência disso é que os iscos, na sua invasão do Egito, usaram uma nova arma na guerra. Usaram carros puxados por cavalos, que os egípcios não tinham usado até aquele dia. Então, as alusões aos carros e cavalos na história de José, em Gênesis capítulo 41 e capítulo 50, sugerem que os eventos ocorreram durante o reino de um faraó dos iscos, desses invasores. Essa teoria dos iscos também explicaria por que o faraó se dispunha a dar a melhor área de terras à família de Josué, de hebreus imigrantes. Um soberano semita seria generoso com outros semitas. Então José foi nomeado primeiro-ministro. O que ele fez primeiro? Ele ficou lá sentado no seu trono, curtindo essa nova vida? Não. Vemos que José começou imediatamente seu serviço, com sua energia e sua eficiência características. Seus anos de fiel administração na casa de Potifar e na prisão prepararam ele para essa função. Também ele considerava sua posição como uma oportunidade de servir ao seu próximo, e não como algo para ser aproveitada para a sua própria vantagem. Vemos também que logo ele começou a viajar por todo o país, supervisionando pessoalmente o armazenamento do trigo nas grandes e pequenas cidades. Ele não dirigiu outros para fazer o trabalho, ele mesmo fez esse serviço de supervisionar. E vemos também que ele era um governante benéfico, apesar da sua política requerer o exercício de poder despótico para implantar tal
tal grande projeto, ele precisava ser duro, mas vemos que ele era um governante benéfico. Então, o Egito teve 7 anos de prosperidade, de vacas gordas, e veio 7 anos de fome. E a diferença nesta fome era a área afetada. Todos os países em derredor também sofriam falta de alimentos. Não fosse a revelação por Deus da fome iminente e a implementação por José do programa de estocagem de mantimentos, milhares de pessoas, inclusive sua família, a família escolhida por Deus, teriam morrido de fome. Além disso tudo, estava sendo armado para a vinda de Jacó e seus filhos ao Egito. Há alguma evidência que José deixou o poder e a prosperidade esfriar seu amor a Deus? Vemos a resposta nos nomes que deu aos seus filhos, Manassés e Efraim. Sua explicação de por que ele lhes deu esses nomes indica que Deus, e não Faraó, providenciou tudo para a sua promoção e o alívio das suas tristezas. Manassés significa Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Em outras palavras, Deus fez ele esquecer de tudo que tinha sofrido até aquele momento da sua vida. E deu o nome Manassés ao seu primeiro filho. Ao segundo filho ele deu o nome Efraim, que significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O nome Efraim, que seria outro nome para o povo de Israel futuramente, significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O nome Efraim lembrava José do sucesso, da prosperidade, da bondade de Deus para com ele. Quero encerrar essa aula fazendo um contraste interessante na história do Egito. Tem muitos que dizem que José era a mesma figura conhecida na história do Egito como Imhotep. O nome Imhotep, um dos significados é a voz de Deus. E muitos acham que José e Imhotep, essa figura histórica no Egito, era a mesma pessoa. Muitos outros dizem que não. Mas é interessante a comparação, para mostrar que talvez eram a mesma pessoa. Esse José e esse Imhotep, que marcou a história do Egito. Vemos primeiro que os dois eram o número 2 do faraó. José, número 2, o segundo em comando do faraó daquela época, enquanto Imhotep era o número 2 do faraó, com o nome de José. Os dois viveram 110 anos. Os dois eram grandes arquitetos e construtores. Os dois, é conhecido que os dois armazenizaram trigo por 7 anos. E depois os dois viram 7 anos de fome. Os dois interpretavam sonhos. Os dois construíram pirâmides e palácios. Os dois José, enquanto José era supervisor de médicos, Imhotep era médico. Sabemos também que os dois instituíram um imposto de 20% sobre o povo do Egito. Os dois eram conhecedores da astrologia. José tinha muito estudo, enquanto Imhotep era conhecido como poeta, de homem que tinha muito estudo, e ele escrevia livros de medicina. Também os dois eram supervisores de obras públicas, os dois eram lendas históricas, os dois casaram com mulher do sacerdócio. O nome de José significa ajuntar ou aumentar, enquanto o nome do Imhotep também significa pacificador. Os dois tinham 11 irmãos, mas só que José tinha uma túnica colorida que ganhou do pai, e não há nenhuma menção de túnica colorida na história de Imhotep.
Pode ser que os dois eram a mesma pessoa, mas sabemos que Deus usou José poderosamente para salvar o Egito e para salvar a sua família, Israel, o povo escolhido. Vamos continuar com o nosso estudo da vida de José e seu pai Jacó na próxima aula, 14.